E aí, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo Silto e hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que eu sei que quando eu olhar pra frente eu vou me arrepender. E não tô falando da minha vida social, aqueles não. Até porque ano passado eu saí bastante. Eu tô falando das minhas metas de leitura pra 2019. Mas antes de começar o vídeo, já sabe, deixa seu like aí embaixo porque é muito importante e se inscreve aqui no canal porque é muito importante também. Os dois ajudam o canal a crescer e a divulgar a gente, por isso é tão importante assim e sempre eu peço. Enfim, como eu disse, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre as minhas metas de leitura e mostrar alguns livros que eu quero ler esse ano pra vocês. Que alguns são resquícios do ano passado que eu deveria ter lido, mas eu não li, eu enrolei e acabei não lendo, então eles entraram de novo pra essa lista de 2019. Então vamos lá, gente, esse ano eu quero ler uns 60 livros até dezembro. Dá mais ou menos uns 5 livros por mês e se você for parar pra ver, isso é bastante. Porque, por exemplo, ano passado eu tava lendo uns 2, 3 livros por mês, mas já consegui isso antes, em 2014, 2015, não sei. Então eu vou me esforçar pra conseguir isso de novo. Mas enfim, é isso. Inclusive, me ajudem indicando livros aqui embaixo, porque 60 livros é muita coisa, então eu não tenho de cabeça 60 livros pra ler, né? Então eu preciso da ajuda de vocês pra me indicar. Mas um livro que eu ganhei ano passado e eu quero muito ler é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Era pra eu ter lido e falado sobre esse livro na época das eleições, mas eu acabei enrolando e não lendo. Porém, eu quero muito ler porque é um livro muito famoso por trazer uma crítica da sociedade. O Orwell critica aspectos da sociedade usando metáforas de animais, então é uma leitura que eu tô muito ansioso pra fazer. Sem contar que esse livro é mega famoso e eu tô demorando muito pra ler os livros do Orwell. É uma coisa que não passa desse ano. Me cobrem, quero ler. Agora, indo pra uma leitura mais relaxante, eu quero ler o último livro da série Para Todos os Garotos que Já Amei, que é o Agora e Para Sempre Lara Jean, que é o terceiro e último livro que encerra a história da Lara Jean, que ficou muito famosa ano passado por conta do filme da Netflix, a adaptação do primeiro livro que saiu na Netflix. Terminar essa série é um dos meus objetivos, pelo menos no primeiro semestre de 2019. Tô com saudade da família da Lara Jean. Outro livro que eu quero ler esse ano é o 13 Segundos, da Bel Rodrigues, que esse livro também tá na minha lista desde o ano passado, desde a Bienal. Eu sempre leio livros de booktubers e eu gostei bastante do conto da Bel no livro O Amor nos Tempos de Likes. E como eu também sei que esse livro fala sobre alguns assuntos importantes, ele entrou pra minha lista de livros que eu quero ler esse ano. O próximo é O Sol Também é uma Estrela, da Nicola Yoon. A Nicola Yoon também é autora de um livro que eu gostei bastante, que é Tudo e Todas as Coisas, que teve até um filme em 2017, eu acho. E eu gostei muito da narrativa dela quando eu li o livro. E esse livro já tá aqui em casa faz um tempo, eu não sei porquê até hoje eu não li ele. Só sei que desse ano não passa porque tá vindo uma adaptação desse livro aqui, então eu preciso ler antes de assistir. E esse livro é uma história dividida em dois pontos de vista de uma garota americana que tá prestes a ser deportada pra Jamaica junto com a família inteira e de um garoto asiático que ele precisa estar sempre dando o melhor e atingindo 100% o melhor resultado sempre. E esse livro eu lembro que saiu numa época em que o Trump tava deportando muita gente de outras nacionalidades, muitos imigrantes, etc. Então também carrega uma crítica por trás da história. O Clube dos Oito, do Daniel Handler, que pra quem não sabe também é o Lemony Snicket, escritor de Desventuras em Série, que eu amo demais. E ele tava também em um vídeo de leituras, que eu acabei não realizando essa leitura aqui. Eu acho que foi por causa de tempo, porque na época eu tava trabalhando. Mas enfim, agora vai. Eduardo do Futuro, se você não lê esse livro, eu vou te dar um tapão na cara. Nessa mesma lista também tava o Dias de Despedida, do Jeff Zentner, que eu também não li. Eu não sei porque eu começo a querer ler vários livros, mas daí eu passo outros na frente e esqueço os que eu quero ler. Eu passei tanto livro na frente desse, sendo que eu tenho certeza que eu vou gostar dessa história. E as coisas simplesmente acontecem assim, eu vou passando livros na frente pra fazer vídeo pro canal, etc. E esse livro aqui, o Dias de Despedida, foi um deles que eu acabei deixando pra trás, mas eu quero muito ler esse ano. O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Eu ganhei esse livro na Bienal. Na verdade, eu ganhei um box do Hemingway e eu nunca li nada do Hemingway, então eu decidi começar por esse livro porque falam que é um dos melhores que ele já publicou. Inclusive, foi o último que ele publicou em vida. E como ele é curtinho, vai dar pra ter uma breve ideia se eu vou gostar ou não da narrativa do Hemingway. Mas ele é um escritor mega aclamado e eu quero muito ler porque eu sempre fico curioso sobre escritores clássicos. E pelo que eu tava vendo, esse também é um livro que tem aquelas mensagens sobre a vida de uma maneira artística, sabe? E eu vou confessar uma coisa, eu também tenho muito medo de ler autores clássicos, tipo, antigos, porque muitos deles têm muitas polêmicas envolvidas. Tipo, umas coisas muito pesadas que eles são acusados, etc. Eu não faço ideia sobre a vida do Hemingway, inclusive quero pesquisar. Ah, e se você quiser saber sobre o que fala esse livro e também todos os outros que eu falei aqui, você pode acessar a postagem desse vídeo aqui lá no meu site. O link pra acessar o site tá aí na descrição. E às vezes eu prefiro complementar algumas ideias que eu não falo em vídeo lá no texto do site mesmo, porque às vezes o vídeo fica gigante demais se eu falar as coisas aqui. Então, se você quiser saber mais detalhes sobre os livros, etc., acesse meu site que vai estar lá, eduardosilto.com. Tá na minha lista também Os Prós e os Contras de Nunca Esquecer, do Val Emmett. E esse é um livro que conta a história de um cara que ele tá superando a morte do marido dele, que o cara morreu assim do nada. E aí ele acaba criando uma amizade inesperada com uma garotinha que chama Joan Lennon.
Só que tem um detalhe, essa menina, ela lembra de tudo que aconteceu na vida dela, tipo, exatamente tudo mesmo. Horas, minutos, dias, a memória dela nunca falha. E o maior medo dela é justamente ser esquecida. E aí esses dois personagens vão se juntar, criar uma amizade e começar a se ajudar pra um superar o trauma do outro. Inclusive, esse escritor aqui, o Val Emish, ele escreveu a versão literária, adaptação literária do musical Dear Evan Hansen, que fez muito sucesso lá nos Estados Unidos e que agora vai virar livro e vai vir pro Brasil. Quero ler também o livro Arushai e o Fim dos Tempos, que é um livro de mitologia hindu, mitologia indiana, em que o Rick Riordan, o autor de Percy Jackson, ele foi lá e apadrinhou alguns autores e ajudou a publicar, sabe? Ajudou esses livros a fazer sucesso. E eu fiquei muito interessado nesse livro porque eu adoro a mitologia indiana, a mitologia hindu, e é um gênero que eu quero investir mais na leitura desse ano, porque eu quero fazer um projeto aqui no canal sobre livros para crianças, porque é uma temática que eu acho muito legal. E quando eu era criança eu procurava muitas informações sobre livros para crianças da minha idade e eu não encontrava. Então eu quero pegar essa ideia e trazer um pouco pro canal. Se você conhece livros que são para crianças, livros novos, livros antigos, que você acha interessante eu indicar aqui no canal, comenta aí embaixo também. Eu vou ficar muito grato. Quero ler também o Boy Erased, Uma Verdade Anulada, que virou filme também, mas não saiu aqui no Brasil. Inclusive no filme tem o Troye Sivan, que eu amo, e o Xavier Dolan, que eu amo também muito. Então eu tô bem ansioso pra assistir esse filme e ler esse livro. E conta a história de um menino que ele conta pros pais dele que ele é gay, e aí os pais dele mandam ele pra tipo um centro de cura pra curar isso nele, sabe? A história parece ser bem triste e carregada de drama, então eu quero ler. Enfim, gente, é isso. Esses foram alguns dos livros que eu quero ler. Lá na postagem do site eu incluí mais alguns livros, então se você quiser mais indicações, o link tá aí embaixo pra você acessar. Aproveita e comenta aí embaixo também qual é a sua meta de leitura esse ano e quais livros você quer ler, se você já escolheu, se ainda não escolheu, enfim, o que você tá lendo agora ou o que você quer ler até o final do ano. Me segue nas redes sociais, é @EduardoSilton, em basicamente tudo. Divulga meu canal, os vídeos com seus amigos. E é isso, um mega beijo e até o próximo vídeo. Fui!